Olá a todos. Este vídeo tem a finalidade de fazer a apresentação do projeto integrador 8 do grupo 5N.6 do Polo de Caçapava, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, curso de Engenharia de Produção. O tema do nosso trabalho: utilização de simulação para identificação de ganhos de produtividade em processos de setup. Nosso grupo é formado pelos alunos Elias Almeida, Renata Arantes, Ariane Braz, Luiz Ferraz e Fernando Oliveira. Onde o nosso projeto foi desenvolvido? O nosso projeto, nosso trabalho, nosso projeto integrador deste bimestre, ele foi trabalhado em uma fábrica que faz produção e reforma de pneus, e eles tinham um problema no momento de setup, de configuração de uma máquina, quando da necessidade da troca do tipo de pneu a ser fabricado e reformado, que fazia então um problema de indisponibilidade de uma determinada máquina, com desperdício de tempo e material, e todo esse processo sendo realizado por intervenção humana. Qual o problema para o qual nós apresentamos uma solução e todo esse trabalho teve objeto? A baixa produtividade no processo de setup, ou seja, reconfiguração de uma máquina em uma linha de produção e reforma de pneus. A relação entre o tema norteador determinado pela universidade e o nosso problema. O tema norteador da universidade foi ganhos de simulação antecipada de processos automatizados. O nosso problema identificado: a baixa produtividade no processo de setup, de reconfiguração da máquina em uma linha de produção de pneus. E qual a relação entre esse problema e a solução que nós apresentamos com o tema norteador? Para chegarmos à solução deste problema, nós utilizamos então de simulações de processo e simulação também através de 3D do software CATIA, para a construção então do protótipo que seria apresentado à empresa como solução para o problema. O processo foi simulado através do software Tecnomatics, e a máquina, então, a reconfiguração da máquina, como ficaria o reposicionamento dos lasers, através do software CATIA, onde pudemos então ter uma visualização em 3D de como ficaria a máquina após a nossa intervenção. Como foram feitos os levantamentos de dados? Em função ainda dessa situação de Covid que o nosso país e o mundo enfrenta, nós fizemos então a opção por reuniões virtuais, coleta de dados através de questionários, para que então pudéssemos entender no todo o problema e então apresentarmos as soluções à empresa, e que já adianto foram aceitas e implementadas e com um ganho significativo no impacto positivo na produtividade. A metodologia do Design Thinking, ela foi base para a construção desse trabalho. Durante todo o trabalho nós estivemos então focados na metodologia do Design Thinking. Como esse problema foi resolvido? Aqui apresentando para vocês 6 steps que resumem basicamente como que nós trabalhamos toda a dinâmica desse trabalho. Iniciamos com uma reunião inicial, onde a técnica do brainstorm ela foi prevalecente, onde todos puderam falar e discutir e colocar as suas ideias. Depois partimos para o entendimento do problema e a distribuição das tarefas para que cada um pudesse então desenvolver a sua parte do trabalho. Partimos para a etapa de imersão, que contou com a participação de um dos colaboradores da empresa, que nos trouxe as informações necessárias para que pudéssemos então direcionar as ações do nosso trabalho. Fizemos as coletas de dados, como já disse, através de questionários aplicados aos colaboradores da empresa, e também através de reuniões virtuais quando necessário. E fizemos então, a partir do entendimento do problema a ser enfrentado, a prototipação tanto do processo quanto da máquina através dos softwares Tecnomatics e CATIA. E, finalmente, a implantação da solução final e apresentação para a organização, que novamente, ratifico, adotou a nossa solução colocada como uma solução viável para a
implementação e a redução e o ganho de tempo necessário para a melhor produção, melhor tempo de produção dos pneus. Como o problema foi resolvido? Né? Ainda continuando nesse ponto, tivemos várias reuniões de coleta de dados, entrevistas, brainstorms, que nos levaram ao ponto focal a ser atacado, que era o problema do setup, a reconfiguração da máquina quando havia necessidade da troca do tipo de pneu a ser produzido. Isso implicava diretamente na qualidade, perda de tempo e na produtividade da empresa, e isto era de grande impacto. E reforço mais uma vez que continuamos durante a construção dessas soluções usando a metodologia do Design Thinking. A etapa de ideação, ela foi também composta por reuniões onde os integrantes do grupo puderam discutir e chegar a uma conclusão da proposta de intervenção para esse problema de ajuste de setup. Para que pudéssemos então entender o ponto no qual deveríamos então agir, usamos as ferramentas da matriz Gucci e dos 5 porquês para que pudéssemos então ter uma priorização do ponto a ser atacado. O software Tecnomatics, como já falei, ele foi utilizado para o mapeamento do processo, porque essa ferramenta permite simular eventos discretos e criar modelos digitais de sistemas de logísticas, como por exemplo a produção, otimizar a operação de plantas de produção, linhas de produção e processos de logística individuais, o que está diretamente ligado ao problema que estávamos então tratando. Aqui vemos um diagrama em blocos com o fluxo, né, do processo de fabricação do pneu. Foi importante entendermos desde o início ao fim do processo de fabricação do pneu. Fizemos aqui, então, várias perguntas via questionário aos funcionários para que pudéssemos entender bem o problema a ser atacado. Com a matriz Gucci, conseguimos, então, ter a assertividade para apontar que o problema de setup da máquina era realmente o ponto principal a ser enfrentado. Neste diagrama, aqui já com uma prototipação inicial através do Tecnomatics, vemos que no ponto onde o operador precisava fazer o setup da máquina manualmente, ele perdia em torno de 15 minutos. Isso precisava então ser resolvido. Aqui nós vemos a figura da máquina, onde os lasers então manualmente deveriam ser ajustados em função do tipo de pneu a ser produzido ou reformado. Nesta imagem nós temos duas linhas de simulação. A primeira, a superior, onde ainda temos o ajuste dos sensores de forma manual. E a de baixo, com os ajustes automáticos dos lasers sem necessidade de intervenção humana. Após esse time de simulação com a intervenção humana e sem a intervenção humana, podemos ver nessa tabela que tivemos um ganho significativo de mais de 14 minutos, né, quando esse setup passa a ser feito automaticamente. Vemos aqui a simulação da máquina com os lasers já automáticos, sem necessidade da intervenção humana, somente quando o material, o pneu a ser reconfigurado, fabricado, fosse inserido na máquina, o laser automaticamente se reposicionaria para aquele tipo de pneu, não havendo necessidade da intervenção humana. Aqui, já depois de aceita e apresentada pela empresa, a instalação desse novo sistema de leitura via laser automático. Por fim, nas considerações finais, deixamos aqui um feedback dos colaboradores da empresa, o que está diretamente relacionado ao impacto da solução deste projeto com a comunidade externa. Nós conseguimos levar a essa empresa um ganho significativo na sua produção e reforma de pneus. Muito obrigado. Nós usamos então também os conceitos da indústria 4.0 e com isso nós chegamos ao final da apresentação desse vídeo. Agradecemos a todos que contribuíram de forma direta e indiretamente para a realização deste trabalho.